Olá, Futuro9 trazendo hoje um advogado que se intitula, na verdade, um engenheiro jurídico, a gente já vai saber por quê. É o Fábio Tokers, aqui de Curitiba, especialista em direito empresarial, então tem tudo a ver com esse canal, porque está falando com empresários, com pessoas da nova e da velha economia, mas que estão todas tentando inovar em seus negócios. O Fábio sugere uma discussão aqui sobre acordos de sócios. Explica por que você propôs esse tema. Antes eu quero explicar um pouquinho a questão do engenheiro jurídico. Explica o engenheiro jurídico. Que parece primeiro, que então. eu não gosto de ser advogado, na verdade eu tenho um grande orgulho de ser advogado, mas eu acho que eu sou um advogado um pouquinho mais limitado, porque para mim 1 mais 1 sempre é igual a 2. Eu gosto de trabalhar com as questões econômicas, com as questões um pouquinho mais exatas, digamos assim. E me acostumei muito a trabalhar dentro da empresa, atendendo a questões econômicas específicas da empresa, como processo de compra e venda, processo de investimento, processos de estruturação de negócios. E aí, dentro desse conceito de engenharia jurídica, se a gente pensa como uma construção mesmo, o Fábio propôs a gente discutir aqui hoje, eu acho super pertinente para um canal que se propõe a conversar com empresários, com novos empresários e com empresários que já estão há muito tempo no mercado e se adaptando aos novos tempos, que é o tema do acordo de sócios. Não é exatamente um contrato como a imensa maioria dos sócios fazem, né? É um tema que não deveria ser novidade, mas que acaba sendo porque a maneira como o empresário se relaciona com o direito é uma maneira nem sempre confortável, nem sempre agradável. Normalmente as empresas veem o direito como um conjunto de normas que impõem uma série de obrigações que devem ser seguidas, quer dizer, o direito como restrição de direitos. E até impeditivo, assim, no sentido de vou me movimentar como empresário. E não como oportunidade. E o acordo de sócios, na verdade, é uma grande oportunidade de aprimorar a gestão de riscos de uma empresa. O acordo de sócios, ele não é um documento obrigatório, essa é a primeira característica. A gente está muito acostumado a cumprir aquilo que a lei exige e foca demais no contrato social, no estatuto social. Contrato social quando é uma sociedade limitada, o estatuto social quando é uma sociedade anônima, que são documentos feitos para a junta comercial, atendendo aos requisitos que a lei impõe ao empresário. O acordo de sócios não é um documento obrigatório, na forma da lei, ele não é um documento que vai ser levado a registro na junta comercial. Mas, curiosamente, embora não seja levado a registro e não seja um documento obrigatório, ele é, não tenho dúvida nenhuma em dizer isso, ele é o documento societário mais importante na vida de uma empresa. Os próprios empresários que assinam costumam dizer isso, né? Eles acabam percebendo a importância desse documento. E qual é a importância desse documento? Ele é um instrumento mais efetivo para a gente gerir um risco essencial, que é o risco do conflito societário. Infelizmente, grandes projetos, grandes sonhos, grandes empresas, às vezes acabam desaguando em conflitos societários. E, curiosamente, a gente acaba percebendo que o conflito societário muitas vezes surge não nos momentos de crise empresarial. Isso é interessante. Normalmente, na crise, os empreendedores se ajudam, os empreendedores se apoiam. Normalmente, o conflito societário acaba surgindo nos momentos de bonança, nos momentos de sucesso, nos momentos em que há muito dinheiro em cima da mesa, inclusive. Cita um exemplo, a gente estava conversando já hoje, antes de começar a gravar, cita um exemplo da empresa que se fez com um investidor e um desenvolvedor. Exato. Que é uma fórmula bem comum nas startups. Quer dizer, você tem uma pessoa que tecnicamente domina uma determinada área e depende de um investidor para poder sustentar o desenvolvimento do projeto a longo prazo. É muito normal que haja uma divisão fixa da participação societária e que as pessoas imaginem que esta divisão da participação societária, por exemplo, 50% para cada lado, seja uma divisão aplicável a todas as dimensões econômicas da empresa, tanto a propriedade quanto a distribuição de lucros. E na hora que surge um exercício social com lucros maiores do que aquilo que se estimou, é que pode surgir o conflito, no mínimo o desconforto entre os sócios. O mais comum é o desenvolvedor se atribuir o mérito de ter gerado um resultado maior do que aquilo que foi inicialmente estimado. E ele pode achar muito caro, quer dizer, na hora que ele vai distribuir o resultado, ele pode fazer conta e chegar à conclusão de que se ele tivesse tomado aquele dinheiro no cartão de crédito, seria mais barato. E isso, infelizmente, faz com que grandes projetos, grandes empresas se tornem grandes litígios. E aonde que entra o acordo de sócios nessa história? Isso é curioso. O acordo de sócios é um instrumento voluntário, como eu disse, não é um instrumento obrigatório, e que, entre uma série de outras matérias, pode tratar da distribuição de lucros
que em sociedades limitadas não precisa ser feita de maneira proporcional à divisão do capital social. Nas sociedades limitadas, eu posso ter, como nesse nosso exemplo, o capital dividido meio a meio entre os sócios, mas os lucros serem distribuídos em uma outra proporção. Qual proporção? Naquela que os sócios estipulem previamente. Ele não é maleável do ponto de vista de não ter força jurídica. Na verdade, o acordo de sócios tem uma força jurídica muito importante. Inclusive, em matérias, por exemplo, em que se antecipa o voto em deliberações sociais, o acordo de sócios contém um raro exemplo daquilo que a gente chama de direito de mão própria. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Num contrato comum, quando uma parte descumpre uma obrigação, a parte prejudicada tem que buscar o Poder Judiciário para ou ser indenizada ou forçar o cumprimento da obrigação. Num acordo de sócios, se eu, por exemplo, estipular que eu sou obrigado a votar num aumento de capital social, ou seja, num investimento adicional na sociedade, quando estiver presente uma determinada situação. Quando, por exemplo, for atingido um determinado número de clientes, um determinado patamar de faturamento, ou quando for necessário construir uma nova sede para a empresa. Eu posso colocar no acordo de sócios que os sócios vão aprovar o aumento de capital social quando estiver presente essa condição, essa situação. No momento em que se verificar a situação, se algum dos sócios resolver não votar favoravelmente ao acordo de sócios, o presidente da Assembleia não pode registrar o voto contrário. E mais, se esse sócio simplesmente se retirar, resolver não votar, os demais sócios podem votar com as cotas dele. É muito curioso isso. Eu não preciso do judiciário para exercer um direito contratual que eu tenho, que é o de o meu sócio me acompanhar num voto, neste caso, para aumento de capital social. Por isso que o acordo é quase que um supercontrato, ele vai um pouco além do contrato normal. Ele tem uma força vinculante mais efetiva do que um contrato normal. O importante, eu acho que isso nenhum empresário pode deixar de focar nisso, é a percepção de que uma empresa é muito mais do que a gestão de produtos, de processos e de pessoas. Obviamente, a gestão de produtos, de processos, de pessoas, mas sob a premissa da gestão de riscos. Eu preciso, antes de tudo, gerir riscos, até porque o risco efetivamente afeta o valor de uma empresa. Entre os riscos, claro, está o risco estrutural, este risco da deterioração do relacionamento entre os sócios, e como, na prática, existem uma série de situações que tradicionalmente levam ao litígio entre os sócios, nada impede que a gente coloque na mesa a situação antes, crie uma solução contratual e deixe claro que cada sócio tem que cumprir. Até porque eu queria trabalhar só mais uma premissa, o empresário, assim como o cidadão comum, que tem uma obrigação colocada de forma clara num contrato, tende a cumprir essa obrigação. Isso é regra, né? Isso é regra, gente. Os contratos, a exceção são os que não cumprem. Os contratos que não são cumpridos, ou as obrigações que não são cumpridas, são as obrigações que ou não são claras ou são mal escritas, mal redigidas pelos advogados. A partir do momento em que o contrato seja claro, seja direto e contém uma obrigação específica, a experiência mostra que esse contrato vai ser cumprido. Então, Fábio, para encerrar a entrevista, deixa os contatos, onde as pessoas podem pesquisar mais sobre acordos de sócio ou sobre engenharia jurídica. O tema já é um tema conhecido, existe vasto material da leitura na internet, mas para quem tiver curiosidade, eu inclusive escrevi um pouquinho a respeito disso de forma objetiva. Existe uma publicação no meu site, que é www.fabiotokars.com.br. E aqui no Futuro Inove, o Fábio também tem artigo publicado, né? Sim, já tem uma publicação, espero que venham outras, porque sim, é um canal bem interessante. O canal está sempre aberto. Obrigado. E você também pode pesquisar o que outros colunistas aqui do canal dizem, sempre temas muito abertos, mas para facilitar a sua vida como empreendedor, como empresário. Obrigada e sucesso aí na engenharia jurídica. Obrigado.